Então, diante dessas intenções de voto, a gente pode dizer que o segundo turno ainda segue indefinido. Segue não, porque antes já estava meio que definido e agora teve a queda da Marina, o Aécio está se aproximando. Os cientistas de polícia sempre são cautelosos em estabelecer assim, uma coisa muito definitiva. Eu diria que tem 3 cenários, né? O cenário mais provável é que haja segundo turno e seja entre Dilma e Marina. Esse é o cenário mais provável, porque apesar da aproximação do Aécio, no Ibope a diferença entre Marina e Aécio é 5%. Entre Marina e Aécio no Datafolha são 3%. Mas isso é uma diferença expressiva. Se a Marina parou de cair, portanto o Aécio, para crescer, tem que ter a voto da Dilma. Né? Uhum. Se o eleitorado da Marina parou de cair, ou seja, o pessoal diz, não, agora eu vou com ela até o final. Ou seja, o que tinha de perder, já perdeu. O de migração de voto da Marina para o Aécio. Portanto, o Aécio, para crescer e ultrapassar a Marina, terá que ter a voto da Dilma, que é muito mais difícil. 2, acho que tem aí um segundo cenário, que seria o enfrentamento do Aécio contra a Dilma. Isso seria a repetição das eleições que estão acontecendo no Brasil desde 94, com normalmente a manutenção dessa polarização PT-PSDB. E tem um terceiro cenário que não é muito provável, mas ele existe, que seria a vitória da Dilma no primeiro turno. Isso aconteceria se por acaso o Aécio e a Marina começassem a brigar na reta final, e aí uma parte dos eleitores migrassem para a Dilma e a Dilma encerrasse, portanto, essa disputa no primeiro turno. Entendendo também que o PT vai colocar toda a máquina no domingo para tentar encerrar a eleição no primeiro turno. Mas eu acho que esse é o menos provável. Por quê? Porque não aconteceu ontem essa briga dentro do debate entre o Aécio e a Marina, e não me parece que eles queiram, nesse final, arriscar a ficar brigando entre si e deixar que a Dilma fature no primeiro turno. Analisando a curva dessas pesquisas, é possível observar essa queda da Marina que a gente está conversando aqui a partir do episódio com o pastor Silas Malafaia. Em que medida o recuo dela na questão do gay e da criminalização da homofobia foi determinante para essa queda? Não houve recuo da Marina, né? Porque essa questão realmente é uma questão emblemática na campanha, né? Ou seja, a Marina participou do programa Roda Viva, isso aconteceu um ano atrás, portanto, um ano antes da eleição, e declarou de alto e bom som que ela era favorável à união civil de pessoas do mesmo sexo, alinhada, portanto, com a decisão que já existe no Supremo Tribunal Federal. Portanto, a posição da Marina, há um ano atrás, era de que ela apoiava a mesma decisão que foi tomada pelo Supremo, seja com relação a casamento de pessoas do mesmo sexo, seja com relação à adoção por casais homoafetivos. Então, ela rigorosamente apoia a decisão do Supremo. Assim como a Dilma e como a Aécio. Não há nenhuma diferença entre os três com relação a essa questão. Bom, o programa do PSB foi feito durante algum tempo, passou, portanto, por vários debates, por grupos, e passou pelo grupo LGBT do próprio partido. E me parece que na versão que foi primeira vez que foi ao ar, lá no site do PSB, ficou a versão do grupo LGBT que tinha como proposta a questão de colocar na Constituição o casamento civil obrigatório, portanto, pessoas do mesmo sexo, a ideia do casamento gay na Constituição e a ideia também da criminalização da homofobia. Essas duas propostas não eram da Marina, eram desse grupo. E, portanto, depois foi um recuo do texto, que teve que voltar para uma posição que é a da Marina. Acho que houve aí uma manipulação que, na verdade, isso marcou o primeiro turno inteiro. Era que dizer, bom, ela mudou porque foi o Silas Malafaia que mandou. Ele fez 3 twitters zangado com o texto e ela teve que recuar. Isso, na verdade, é uma mentira, porque as influências da Marina, a Marina era católica, no início da sua juventude, no início da sua vida adulta, e teve um momento que ela se converteu para a igreja evangélica. E, na verdade, as influências da Marina ela é da Assembleia de Deus. As influências dela são de pastores da igreja evangélica de Rio Branco, no Acre, e de Brasília, onde ela morou por muitos anos lá como senadora, depois ministra de Estado. Portanto, ela não teve nunca contato com o Silas Malafaia, que é daqui do Rio de Janeiro, para que o Silas Malafaia fosse o interlocutor dela do ponto de vista do grupo evangélico. Então é falso essa ideia, que foi muito propagada pelo seu João Willis, de que Silas Malafaia teria, portanto,
vetado o programa da Marina e por isso ela tivesse recuado. A posição dela é a posição já do programa Roda Viva, que era lá de 2013, quando ela esteve ao vivo no programa e deu essa entrevista. Portanto, ela não tem uma interlocução com o Silas Malafaia. Evidentemente, o Silas Malafaia tem sido um ator dentro do processo eleitoral. Aliás, quando Marina foi candidata em 2010 e enfrentou o Serra e enfrentou a própria Dilma, o Silas Malafaia, no primeiro turno da eleição de 2010, apoiou o Serra, não apoiou a Marina. Então, eu como acho, ele está apoiando o pastor Everaldo. como está apoiando o pastor Everaldo agora, inclusive fazendo a propaganda na televisão. Então, me parece que essa foi uma das, vamos dizer assim, mentiras que foram colocadas com relação à Marina e que tirou muitos votos dela. Aqui no Rio, isso causou um enorme prejuízo do ponto de vista de votos. Como causou prejuízo no Nordeste dizer que ela vai acabar com o Bolsa Família. Como causou prejuízo dizer que ela não vai explorar o pré-sal. Ou seja, se você for juntar, houve uma verdadeira avalanche de ataques, sempre do tipo dizendo uma coisa sobre ela que não era o que ela estava dizendo ou o que ela estava pretendendo fazer. E mais, é engraçado porque foi a única candidata que há mais de um mês divulgou um programa com 200 e mais de 240 páginas, foi a única candidata que foi transparente naquilo que ia dizer. E foi a que mais apanhou porque botou um programa para ser discutido. A Dilma não tem programa até hoje. O Aécio começou a divulgar agora, a conta-gotas, um programa essa semana, há 5 dias da eleição. Ou seja, a Marina está pagando o preço de ser transparente com relação ao programa de governo. Mesmo com casos de corrupção na Petrobras, a presidente Dilma aparece com entre 45% e 47% dos votos válidos. Números bem próximos de uma vitória no primeiro turno, como a gente comentava aqui. O que fez ela crescer nas pesquisas? A Dilma tem uma máquina que é difícil um político conseguir reunir, né? Como eu disse, essa máquina ela se traduz em 3 níveis, né? E se traduz em primeiro lugar. Como ela está tentando reeleição, e nesse caso, você pode ver que isso também aconteceu com o prefeito Eduardo Paes. Você tem muitos partidos apoiando você, estão lá em secretarias, e assim você consegue o maior tempo na televisão. E fica uma coisa desproporcional. Se a Marina tem 2 minutos e a Dilma tem quase 12. Isso é reflexo dessa aliança de partidos que estão apoiando a candidatura dela. 2, ela tem uma máquina em termos de estruturas partidárias, quer dizer, ela, nos estados, basta dizer que no Rio de Janeiro ela tem 4 candidatos a governador, a Marina não tem nenhum. Quer dizer, há uma desproporção em termos de estruturas partidárias. A nível do Brasil, a quantidade de partidos que estão na base da Dilma e que estão apoiando, portanto, sua candidatura, principalmente no Nordeste, é muito grande. E terceiro, a Dilma tem disparado o maior orçamento para essa campanha eleitoral, porque a Marina também foi prejudicada com isso, quer dizer, prejudicada. A Marina começou a campanha no dia 20 de agosto de 2014. O Eduardo Campos morreu dia 13, uma semana depois foi que o PSB indicou ela como candidata a presidente. Então ela só começou a trabalhar para campanha presidencial a partir do dia 20 de agosto. Você tem que montar comitê financeiro, você tem que arrecadar fundos, você tem que articular nos estados campanha. É evidente que quem estava fazendo isso antes era o Eduardo Campos. De uma parte, ela herdou isso. É isso que eu ia te perguntar. Mas ela não herdou já uma estrutura? Uma parte sim, mas agora a candidata é a Marina, que tem sua personalidade própria, tem a sua forma de... Né? Isso, portanto, teria que ser montado rapidamente. Bom, mas voltando para a sua pergunta, por que a Dilma cresceu? Então, eu acho que a Dilma tem realmente, do ponto de vista de tempo na televisão, do ponto de vista de estruturas partidárias, do ponto de vista de uma equipe para ficar trabalhando com redes sociais, é muito forte. Né? Uma equipe invejável para ganhar a eleição. Né? Uma máquina montada para ganhar a eleição. Isso é muito favorecido pelo fato dela estar tentando a reeleição. Acho que tem 2 aspectos principais que, combinados, explicam essa vantagem que a Dilma tem no primeiro turno. Porque no segundo turno a vantagem é pequena, são 7 pontos de vantagem hoje. É evidente que, olhando o quadro há um mês atrás que a Marina estava na frente, alguém vai dizer, bom, que ela conseguiu uma proeza, sem dúvida. Mas a vantagem é pequena, 7 pontos no segundo turno é pequeno, porque basta você perder 3 pontos para o adversário que dá empate. Bom, mas no primeiro turno, a Dilma, para mim, abre a vantagem por 2 razões principais. Primeiro, o programa de televisão dela, com muito tempo, agiu de 2 formas.
a redução da rejeição dela ou a melhoria da avaliação do governo. Quer dizer, o João Santana tentou vender na televisão um Brasil que está bombando, está espetacular. O João Santana é o marqueteiro dela. O João Santana é o marqueteiro dela e certamente isso ajudou a melhorar a avaliação do governo, ou seja, dar margem a ela a reduzir a rejeição, melhorar a avaliação do governo, a mais pessoas pensarem em votar na Dilma. 2, ele começou a fazer propaganda negativa contra a Marina. Né? Me lembro da questão do Banco Central. A Marina fala da autonomia do Banco Central. Então ele chegou a dizer que se por acaso a autonomia do Banco Central fosse estabelecida, as pessoas poderiam até ficar sem ter comida na mesa, quando não há relação nenhuma sobre isso. É tanto que o Tribunal Superior Eleitoral mandou tirar a propaganda do ar. Por quê? Porque evidentemente que o Banco Central não lida com políticas sociais. E mais ainda, a candidata Dilma defendia a autonomia do Banco Central em 2010. Por quê? Porque o candidato Serra criticava a autonomia do Banco Central que o Lula deu ao Henrique Meirelles. Então o Serra dizia, olha, a autonomia que o Lula deu ao Meirelles no Banco Central, se eu for presidente, eu vou acabar com isso. Aí a Dilma criticava o Serra, porque ela defendia a autonomia em 2010. Agora ela está dizendo que não pode ter mais autonomia para bater na Marina. Enfim, a propaganda negativa contra a Marina fez a parte, vamos dizer assim, de menor renda, de menor escolaridade, que é o público da Dilma, que são os municípios com menos de 50 mil habitantes, são os municípios principalmente das regiões mais dependentes do Estado, as regiões que têm mais dependência do Bolsa Família. Esse pessoal se afastar da Marina, ficar assustado. Olha, a Marina vai acabar com os programas sociais, o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Olha, eu não vou arriscar isso, eu não posso arriscar isso. Então essa propaganda entrou, começou, demorou até, a Marina foi resistindo, continuava com 34, 33, mas começou a cair depois. E ela não tem tempo na televisão para rebater isso. E ela não tem partidos políticos lá embaixo para rebater isso. O que é que ela vai depender? Da sociedade. Vai depender do gogó, de viajar muito no Brasil para dizer isso lá nos comícios, e vai depender da sociedade, de apoiadores, o que mostra que, portanto, se não tem estrutura partidária e não tem tempo de televisão, você tem que contar com a sociedade. Mas isso precisa de uma mobilização muito grande para fazer isso. Então, acho que a Dilma, sem dúvida, tem um bom programa de televisão, né, que consegue vender bem o governo dela e consegue ter aí uma máquina de ataques sistemáticos e de várias frentes contra a Marina, seja pelo programa na televisão, seja pelas redes sociais. Isso certamente mostra, pelo menos a própria opinião do Marcos Paulino, que é o diretor do Datafolha, de que deu resultados. A Marina perdeu votos e esses votos migraram em boa parte para Dilma.